vocês? Estamos aqui para mais uma aula da EBD e chegamos à lição de número 10. Glória a Deus! Então, antes de começarmos a nossa aula, vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, entramos na Tua presença para Te agradecer, Senhor, por mais este dia, meu Deus. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha ficar conosco nesta aula e que nós venhamos, meu Pai, aprender mais da Tua palavra, Senhor. Venha aplicá-la em nossos corações. Abençoa cada adolescente que está assistindo esta aula, Senhor. Dê sabedoria a cada um, meu Pai, e fica conosco, meu Deus. Em nome de Jesus, amém! Então, a nossa lição é a lição de número 10 e ela tem por título o seguinte: Caráter, a melhor herança. O texto áureo já está lá em Lucas, capítulo 12 e o versículo 15, que diz assim: E continuou dizendo a todos: Prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Lucas 12 e 15. Agora, nós vamos fazer a leitura do texto, da lição, do texto bíblico, tá bom? Então, pega aí a sua Bíblia e vamos ler juntos, certo? Abram as Bíblias lá em Lucas, capítulo 12. Nós vamos ler do 13 ao 21, certo? Aí diz assim: a parábola do rico insensato. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Então, daqui a pouco, no tópico mais à frente, a gente vai ver essa parábola bem direitinho, tá bom? Então, adolescentes, agora nós iremos fazer uma dinâmica. Vocês lembram que eu pedi para vocês lá no grupo do WhatsApp para vocês me enviarem listas? Uma lista que vocês colocassem características de pessoas que tinham um bom caráter. E na outra lista, características de pessoas que tinham um mau caráter. Então, eu peguei as características em comum, certo? Que vocês me mandaram, as que eram mais parecidas, e coloquei aqui nessa cestinha. Então, coloquei em verde aquelas características que tem das pessoas que têm um bom caráter, e coloquei em vermelho as características das pessoas que têm um mau caráter. Então, eu vou pegar e vou escrever isso aqui no quadro, tá bom? Nós iremos fazer 2 colunas e eu vou escrever aqui no quadro, tá? Pronto, então os papeizinhos em vermelho é o mau caráter. Então já peguei aqui o primeiro papel. Vamos ver quais as características que vocês acharam de uma pessoa que tem um mau caráter, tá bom? Primeiro, ó, falta de respeito. Então vocês colocaram aqui falta de respeito. Realmente é uma característica de uma pessoa que tem um mau caráter, né? Vamos lá. Outra característica que vocês colocaram foi
Desobediente. Característica de uma pessoa que tem mau caráter. Desobediente. Próximo. Egoísta. Egoísta. O que é aquela pessoa egoísta? É aquela pessoa que quer tudo pra si, que só pensa em si, não divide nada com ninguém. É uma pessoa o quê? Egoísta, não é verdade? Temos aqui também mentirosa. Foi uma coisa incomum entre vocês. Vocês colocaram muito que uma pessoa que tem mau caráter é uma pessoa mentirosa. E por fim, a última característica do mau caráter, uma pessoa que tem falta de empatia, não se coloca no lugar do outro. Deixa eu colocar aqui em cima. Falta de empatia. Empatia é o quê? Você se colocar no lugar do outro. Então, aquela pessoa que não tem um bom caráter, ela tem a falta de empatia. Agora nós iremos para o outro lado, o bom caráter. Então, essas foram as características do mau caráter. Agora, em verde, são as características do bom caráter, tá bom? Vocês colocaram aqui humildade. Humildade é a característica de uma pessoa que tem um bom caráter. Diferente do quê? Ela é diferente também do egoísta, não é verdade? Pessoa que tem humildade, ela pode ter até ser uma pessoa bastante rica, mas ela tem aquela humildade de saber, de querer o bem do próximo, não é? Não se achar melhor que ninguém. Então, é uma pessoa que tem um bom caráter. A outra que vocês colocaram aqui é uma pessoa sábia, né? Sábia é diferente de uma pessoa inteligente. Sabedoria vai bem mais além. Sabedoria faz você saber conviver com as pessoas, né? Além da inteligência. Outra característica que vocês colocaram foi que é uma pessoa honesta, né? Uma coisa que está bem em extinção, né? Ultimamente, mas vocês colocaram que uma característica de uma pessoa que tem um bom caráter, ela é uma pessoa honesta. Outro que vocês colocaram aqui, ajuda ao próximo, diferente do egoísta. O egoísta só quer as coisas para si, mas a pessoa que tem um bom caráter, ela ajuda ao próximo. Tá? E a última característica é bondosa. Uma pessoa que tem um bom caráter, ela é bondosa. Então, lembrando que essas características aqui foram vocês que mandaram, tá bom? Então, vendo bem essas características aqui de mau caráter, falta de empatia, falta de respeito, desobediente, egoísta, é uma pessoa mentirosa e uma pessoa que ela tem um bom caráter, ela tem humildade, ela é sábia, ela é honesta, ela ajuda o próximo, ela é bondosa. E quais características vocês gostariam de ter? Claro que é a do bom caráter. Então, nós temos que tentar, nós temos que buscar ter essas características aqui. Então, o título da nossa lição é o seguinte: caráter, a melhor herança. Mas o que é herança, né? Herança, quando nós pensamos em herança, nós podemos pensar o seguinte: herança é dinheiro, é riquezas, né? Herança é aquilo, segundo o dicionário, herança é a condição de herdar, ganhar, obter ou conquistar por sucessão. Ou seja, é passado de pai para filho. A família deixa alguma coisa para os outros descendentes. Então, muitas pessoas pensam que a melhor herança que pode ter é ganhar
muito dinheiro, é ganhar riquezas, mas nós temos que entender que esse não é o nosso padrão de vida. O que é que a mídia ela mais prega? Ela fala muito sobre o consumismo, que nós temos que comprar muita coisa, que nós temos que ter o celular da melhor geração. Então, nós temos que ter cuidado com o padrão que o mundo quer colocar em nós, que é o padrão do consumismo, de estar sempre comprando alguma coisa, sem limites, né? Que tudo tem que ter um limite. E também aquela questão de que quanto mais você tem, melhor você é. Isso não é o padrão que nós pregamos. Inclusive, né, nós vimos lá naquela parábola do que adianta ter tanta coisa se você não sabe para onde a sua alma vai. Então, mas aí, qual é então a melhor herança que os nossos pais eles podem deixar para nós? A melhor herança que a nossa família pode deixar para nós é o caráter. Mas, Ruth, o que é caráter? Também vou falar para vocês o que é caráter. A nossa lição, lá no tópico O Valor do Caráter, define caráter da seguinte maneira. As características, sendo elas qualidades ou defeitos, a maneira de agir e de reagir de uma pessoa. O caráter guia as ações, os valores e o comportamento de uma pessoa. Nós sabemos se uma pessoa ela tem um bom caráter ou ela tem um mau caráter pelas suas ações, pelas suas atitudes. Por exemplo, acontece alguma situação que você tem que tomar uma decisão. E é mais fácil ir ali pela mentira, vai acabar aquilo mais rápido. O mau caráter, ele não pensa duas vezes, ele vai logo pela mentira. Mas a pessoa que tem um bom caráter, ela sabe que o quê? Que nós não devemos mentir. Ela é honesta, não é verdade? Então, vocês listaram aqui características de pessoas que têm um bom caráter. Então, essas características, se a pessoa tem aquelas características, ela vai ter o quê? Ações boas e vai ser uma pessoa que tem um bom caráter. Então, é isso que a família, ela pode deixar para nós, é um bom caráter, né? Então, nós sabemos que a Bíblia, ela é o nosso melhor manual. Então, ela nos deixa ações, atitudes em que nós devemos tomar. E assim nós teremos um bom caráter. Lá em Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22, Paulo, ele nos deixa algumas orientações. E ele fala sobre o fruto do Espírito. Quem aí já ouviu falar sobre o fruto do Espírito? Então, o fruto do Espírito é como um exemplo, a gente pode imaginar que é como se fosse assim, ó, como se fosse uma laranja. Vocês estão vendo? Então, a laranja, ela tá assim, completa, né? Quando ela não tá descascada e tal, ela fica assim, completinha. E desse fruto, ele se divide em algumas partes, tá? Então, é como se a gente pegasse a laranja assim, descascada. E ela já tem assim, ó, os gomos dela. E cada gomo desse fosse uma parte desse fruto. E quais são as partes desse fruto? Paulo nos diz assim, ó, que o fruto do Espírito Santo é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a retidão, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Nós temos o quê? Essa orientação na nossa mente. Porque tendo essas características, tendo o fruto do Espírito, nós teremos o quê? Um bom caráter. O próximo tópico da nossa lição diz o seguinte: o cristão e a riqueza. E nós vamos relembrar o texto bíblico que nós fizemos a leitura logo no início da aula, tá? Naquele texto, Jesus ele fala uma parábola, e aquela parábola é a parábola do rico
insensato. Nós sabemos que quando Jesus falava por meio de parábolas, ele queria nos ensinar algo. Então ali ele queria falar sobre o homem e a riqueza. E a história conta que a parábola conta que aquele homem ele começou a acumular riquezas, que foi preciso ele esvaziar os celeiros dele para colocar mais bens do que ele tinha. Então para ele aquilo ali já estava ótimo, já estava perfeito. Eu tenho muitos bens, eu tenho muitas riquezas, mas Deus pergunta: e para onde é que vai a tua alma após a morte? Para onde é que vai a sua alma? O que ele quis dizer com isso? Que o nosso cuidado com a nossa alma, ela deve ser bem maior do que pensar em acumular riquezas aqui na terra. A Bíblia nos diz o seguinte, que primeiro nós devemos buscar as coisas do reino dos céus e as demais serão acrescentadas. Então, primeiro nós temos que buscar a Deus e, consequentemente, as outras coisas vão acontecer na nossa vida. Mas aí você pode dizer: Ruth, então é pecado ser rico? Vocês podem perguntar isso. Não, não é pecado ser rico. É pecado se nós colocarmos o desejo, a ambição de ter riquezas na frente de Deus, na frente de buscar os reinos dos céus. Aí se torna o quê? Pecado. Então nós temos que saber que a nossa maior preocupação, nossa maior ocupação tem que ser em buscar o reino dos céus. E outra coisa, os bens aqui na terra, os bens que nós acumulamos, um dia vai se acabar. Nós não iremos para o céu levar os bens, até mesmo porque o céu é bem melhor que isso. Então, para que com tanta preocupação com riqueza, se tudo aqui na terra vai se acabar, não é verdade? Então, a nossa maior preocupação deve ser o quê? Deve ser em fazer a vontade de Deus. O último tópico da nossa lição nos diz assim: o perigo da avareza. Mas o que é avareza? A avareza é um apego muito grande às riquezas, um apego muito grande ao dinheiro, um apego muito grande aos bens. É aquela ambição muito grande para ser rico, para ter muitas riquezas. E a avareza acabou se tornando um sentimento comum entre a nossa sociedade, o sentimento de ter dinheiro, de ser rico, aquela ganância, né? E a avareza é algo que nos afasta do Senhor, é algo que nos afasta da vontade de Deus, porque aquela pessoa que é avarenta, ela só pensa em si, ela só pensa nas coisas para si, ela até tenta derrubar os outros para conseguir os seus objetivos, porque o maior desejo do seu coração é ser rico, é ter riquezas, é sempre estar no topo. Então, uma pessoa que é avarenta, ela foge dos propósitos do Senhor, porque uma pessoa que segue ao Senhor é uma pessoa bondosa, não é uma pessoa egoísta, ela partilha, ela divide com o próximo aquilo que ela tem, ela não fica guardando e acumulando para si. Então, o que é que nós vimos nessa lição? O caráter é a melhor herança que podemos esperar dos nossos pais. Não é a riqueza, não é o dinheiro, e sim o caráter, os ensinamentos que ele deixa para nós. O desafio dessa semana vai ser vocês responderem algumas perguntinhas, tá bom? 3 perguntas. Então você pode responder aqui nos comentários, aqui embaixo, e você também pode colocar lá no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Então vamos lá. Primeira pergunta é: o que é caráter? Nós falamos aqui isso na lição de hoje, não é mesmo? A segunda pergunta: o que guia o nosso caráter? Segunda pergunta: o que guia o nosso caráter? E terceira pergunta: o que é que Jesus quis nos ensinar na parábola do rico insensato? Espero a resposta de vocês, tá certo? Então,
Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Respondam o desafio, tá bom? E eu estou esperando aqui vocês na próxima aula. Não esquece de deixar o like, tá bom? Tchau!